tem algum versículo que fala sobre isso? Tem, né? Você lembra onde é que é? Alguém lembra? Não é obrigado a lembrar, mas se alguém lembra, pode citar. Pode abrir lá, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Segunda Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então ali nós encontramos no final do versículo 5, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E no meu título eu coloquei levando cativo todo o pensamento e emoções. Então esse versículo significa que o Filho de Deus deve levar cativo todos os seus pensamentos, e intrinsecamente isso envolve também nossas emoções, nossos sentimentos e nossas afeições. Cativo quer dizer ser prisioneiro ou ser escravo. E nesse caso é uma atitude voluntária. Eu não sou um escravo forçado, não fui feito escravo. Eu me faço escravo. Mas o que ele quer dizer com relação a nossos pensamentos e emoções é colocar as minhas emoções, colocar os meus pensamentos sujeitos a Cristo. É isso que o texto quer dizer. O ministério e a pessoa de Paulo estavam sendo atacados por homens religiosos, e Paulo poderia se irar ou ter quaisquer outros sentimentos ou até pensamentos pecaminosos, de vingança, por exemplo. Quem escreveu 2 Coríntios foi Paulo. Ele estava sendo atacado. Nesse capítulo aqui, Paulo está defendendo o seu ministério como sendo um ministério vindo de Deus. Ele está defendendo porque ele estava sendo atacado de pessoas da igreja mesmo. Agora, você pode imaginar as emoções de Paulo? Se coloque no lugar de Paulo agora. Você está fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus, estou sendo obediente ao Senhor Deus. E você começa a receber críticas de irmãos de dentro da sua igreja local. E você começa a ser criticado. E alguns passam até dos limites e começam a te atacar. Eles são teus irmãos em Cristo. Quais seriam os teus sentimentos? Pode falar. Tá, vou começar por mim. Eu ficaria muito bravo. É muito irado que eu tenho problema nessa área. O pessoal pensa que não. O pessoal tem ficado surpreso, mas eu tenho. E meus pensamentos seriam: tem que dar um jeito nessa pessoa. Vai lá, quais seriam as suas emoções e seus pensamentos? Duas coisas. Indignação. E o que você pensaria sobre essa pessoa? Vou convocar uns capanga da rua e pegar na esquina na hora da saída do culto, né? Na hora da saída do colégio, né? Ficaria triste. Outro tipo de sentimento, tristeza com aquela pessoa. E a tristeza iria trazer uma quebra de comunhão, provavelmente. Desânimo também. Desânimo. Provavelmente é desistir, porque o desânimo traz resistência, né? De continuar fazendo o que é certo. Vingança. Né? Pensamento de vingança. Vou me vingar, vou dar um jeito, dar rasteira, passar o rolo nessa pessoa. Pior, né? Mais alguém? Gostaria? Muito zangado, né? Muito zangado. Isso ia trazer retaliação, né? Porque a gente fica zangado, traz retaliação. A gente, de alguma forma, ia retaliar. Ok, vocês viram então? Agora vocês imaginem o lugar de Paulo, né? E Paulo escreve isso aqui, ó. Vou repetir. As armas da nossa milícia é o batalhão, né, de guerra,
não são carnais. E eu e vocês citaram armas dos seres humanos, que estão à disposição aos seres humanos. Não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, filosofias em vãs ali, e toda a altivez, o orgulho que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando todo o pensamento à obediência de Cristo. Muito bem. Então, quem de nós não tem lutas, com os pensamentos e com os sentimentos? Todos. Mas eu creio que todos, mas eu creio que os jovens estão mais vulneráveis. Por quê? Porque os jovens ainda necessitam de alguns anos de experiência na vida. Porque eles estão, vocês na sua maioria estão em fase de desenvolvimento e de expectativa sobre o futuro. É verdade isso ou não? Faz sentido o que eu estou falando? Eu já estou na meia-idade aí, cinquentinha. Então algumas coisas eu já passei lá e lembro como é que era. Poxa, não posso agir pela emoção, posso ter esse pensamento. Lembra de Moisés? Moisés, problema com ira. Agora eu estou lembrando de outra. José, lembra de José? Não. Estou confundido. É Moisés no Egito, Moisés no Egito. Moisés, o Novo Testamento fala que Moisés era formoso. Desde bebê ele era formoso. Então Deus deu a ele formosura. Ele tinha muita capacidade também. E ele tinha tanta capacidade que ele foi formado na Harvard naquele tempo lá, Apesar que a Harvard nossa é tenebroso, trevas, hoje. Mas Moisés, ele tinha liderança também. Ele tinha liderança. Deus deu isso para ele. Mas lembra que Moisés, ele chegou a ter um pouco de ira santa. A Bíblia fala da ira santa, se a Bíblia fala da ira santa, eu posso, então. A gente até poderia, mas é bom não ter nada, nem a ira santa, porque a gente não consegue dominar muito isso. Agora, se Deus deu capacidade para você dominar, beleza. Mas Moisés, ele ficou muito irado com as injustiças do povo dele, quando ele descobriu que o povo hebreu ele era do sangue, do mesmo, ele veio do povo hebreu. Ele não ficou irado com as injustiças que estavam acontecendo com o seu povo? Então, ele teve uma ira santa, que ele ficou irado com a injustiça. Mas o resultado foi pecaminoso, porque o que ele fez? Quando ele viu uma injustiça de um egípcio maltratando um hebreu, matou, assassinou, emoções vieram, frutificaram no coração dele, ele foi lá e matou. Então, olha as emoções, o que aconteceu, a conclusão da vida de Moisés com as suas emoções. Então, todo o jovem ele está mais vulnerável, porque ele está em desenvolvimento, ainda não tem tantos anos de experiência na vida, e ele tem todas as expectativas sobre o futuro. Com quem eu vou namorar? Como será minha família? Casarei com um bom homem? Casarei com uma boa mulher? Terei filhos? Meus filhos, se terei, servirão ao Senhor? Onde eu irei morar? Onde irei trabalhar? Qual será a minha profissão? Me formarei em uma área profissional? Serei amado? Serei amada? Serei cuidado? Serei cuidada por alguém? Sempre terei boa saúde? Sempre andarei em segurança? Terei amigos? Terei amigas? Terei sucesso na vida? Serei feliz? Você já não pensou sobre isso? Não pensa sobre isso? Todos nós. São perguntas reais que fazem parte da vida de qualquer pessoa, e muitos acabam tirando a própria vida por conta disso, por conta de terem respostas negativas para essas perguntas. Essas perguntas, na verdade, elas estão rodeando a cabeça dos jovens, e muitas vezes nós ficamos frustrados, ficamos tristes, desanimados e com desejo de desistir e até mesmo de extravagar. Vou me entregar para o mundo, vou extravagar mesmo, não quero nem saber, vou pecar, vou atender aos meus desejos, não vou mais lutar. Jonathan Edwards, alguém já ouviu
ouvido falar sobre ele. Em seu livro Afeições Religiosas, ele nos ensina que as nossas afeições, ou seja, o nosso apreço, os nossos gostos, as nossas inclinações, elas foram desordenadas. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho apreço, foi desordenado por causa do pecado. E isso inclui nossos pensamentos, a maneira de pensarmos a vida e nossas emoções ou nossos sentimentos. Tudo foi desordenado pelo pecado. Você já não se pegou gostando de algo que não deveria? Pensando em algo que não deveria? Tendo apreço por algo que não deveria? Que é contra a vontade do Senhor Deus? E por causa dessa desordenação, nós lutamos com nossos sentimentos, com nossos pensamentos, com nossas afeições todos os dias. E os jovens lutam muito. Estou certo ou estou errado? Porque eu já passei de ser um jovem mais novo, agora eu sou um jovem mais velho, né? Então eu entendo porque eu sempre passei por essas lutas, passo ainda. E os jovens passam muita luta nessas áreas, principalmente por causa daquelas perguntas anteriormente, e por causa da ansiedade sobre o futuro, e pela falta de experiência em algumas áreas, como alguns adultos, né, que já têm alguns anos de vida nesse mundo, já estão calejados com algumas coisas, já sofreram com algumas circunstâncias. Então muitos jovens acabam sofrendo com certas inseguranças. Por isso o versículo diz que nessa guerra nossas armas não podem ser carnais, ou seja, armas provindas da capacidade humana. E por quê? Porque nossas capacidades humanas foram desordenadas pelo pecado. Há muita limitação, nós somos limitados. São armas que não têm capacidade para vencer a guerra. Por isso necessitamos das armas espirituais, que são mais elevadas, são poderosas e que têm capacidade de destruir o pecado e de ordenar os nossos pensamentos, de ordenar as nossas afeições, as inclinações, né, os apreços, e de ordenar os nossos sentimentos. Então alguém fala para mim algumas palavras de ofensa, e às vezes pode ser até um irmão em Cristo, e naquele momento assim sobe o sangue, eu fico irado, vem sentimentos, vem emoções, e vem pensamentos, e eu preciso colocar eles sujeitos à palavra de Deus, para que eu não haja de forma pecaminosa também. Ou eu tenho certos gostos que eu não deveria ter, eu tenho certos apreços que eu não deveria ter, e eu sei que não deveria, então eu preciso colocar perante Deus: Senhor Deus, me ajuda eu não gostar desse tipo de música, por exemplo, eu não gostar desse tipo de sei lá, não estou lembrando, lembrei da música só agora, né? Mas tem tantas outras coisas, né? Então Paulo mostra como fazer isso, levando nossos pensamentos, também as nossas afeições e nossas emoções, sujeitos a Cristo. Isso quer dizer que eu irei levar tudo o que penso e tudo o que sinto diante, ou melhor, ao crivo da palavra de Deus. Isto é ser sujeito a Cristo. Analisar e provar meus pensamentos, minhas emoções, minhas afeições à luz da palavra de Deus. Faz sentido? Então assim, tá bom. O versículo fala que eu devo levar cativo meus pensamentos a Cristo. Como que é isso? Como que funciona? É levar todos os meus pensamentos, afeições e emoções, fazer com que eles sejam sujeitos a Cristo. E beleza, mas como que funciona na prática? Ao crivo da palavra de Deus. Então eu vou sujeitar, provar, analisar. Sabe o controle de qualidade? Minha esposa trabalha nessa área. Então, no controle de qualidade, ele precisa passar por algumas regras que a empresa tem, né? O Matheus está balançando a cabeça também, sabe? E se aquele produto ele não está em conformidade com todas as regras, com todas as ISOs aí, o que mais aí, as ABNTs da vida, e assim vai, né? Do governo, Anvisa, ele é rejeitado.
porque ele não passou pelo crivo. É isso, você pega o seu pensamento e passa pelas regras da palavra de Deus, pelo crivo da palavra de Deus. Você pega as suas emoções e passa as suas afeições, que são os seus apreços, seus gostos, né? Pelas regras da palavra de Deus. Isso é colocar meus pensamentos, minhas emoções e afeições cativos a Cristo, sujeitos a Cristo. Ele é que vai governar. A palavra dele é que vai ordenar. Agora eu quero ver alguns versículos com vocês. Eu tenho aqui 4 versículos. Então assim, quem pode ler o primeiro? Levanta a mão, faz favor. Felipe, Provérbios 4, 23. Israel, Provérbios 25, 28. Mateus, 1 Pedro 5, 8. Rafa, Salmo 119 e 105. Esse é fácil. Vou falar decorado. Não precisa nem olhar bem. Eu começo, te ajudo. Ok, vamos lá. Pode ler então primeiro, Felipe. Sobretudo que se deve guardar o coração, porque dele procedem as coisas da vida. Ok, então, olha em outra tradução aqui, ó. Quem diz atualizar, acima de tudo o que se deve preservar ou guardar, guarda o íntimo da razão. Ele usou essas palavras ao invés de coração, né? Porque coração quer dizer isso, é a mesma coisa, o íntimo da razão, pois é da disposição do coração, ele está falando de afeições, daquilo dos meus gostos, né? Que depende toda a tua vida. Interessante. Então tem gostos e gostos. Tem, quando eu falo gostos, assim, é algo mais comum, assim, para você entender, né? São as afeições, né? Os apreços, mas tem gostos que podem ser pecaminosos, tem gostos que não. Desses gostos que não são pecaminosos, tem alguns que eles são bons e outros não são tão bons, né? Tem alguém que tem gosto por umas roupas extravagantes, né? E não é sensual, não é pecaminosa, né? Tem outros que não, né? Então assim por diante, né? Agora eu vou pegar no pé aqui, ó. Quem aqui é corintiano? É um gosto mau. Não é pecado, né? Mas é gosto mau. É quase pecado, tá perto. Estou brincando, tá bom, gente? Então assim, próximo versículo, Provérbios 25, 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como uma cidade derrubada, ou nessa tradução, uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Um homem sem autocontrole é como uma cidade que não tem muralha. Naquele tempo, né? Hoje não é mais assim, naquele tempo tinha que ter muralhas. Cidade aberta, qualquer um pode entrar e fazer o que bem quiser. Então, um homem sem domínio, um homem sem autocontrole, e isso envolve a sua mente, seus pensamentos, emoções e afeições, ele tem um coração aberto para o mundanismo, para a carnalidade e para Satanás. Né? 1 Pedro 5,8 também é bem famoso, não precisa nem ler, está decorado. Então, sede sóbrios, né? Sede sensatos e vigilantes. Esse versículo complementa o que o Israel falou, porque o diabo está aí. Você não tem muralhas, ele vai entrar na minha cidade, no meu coração. E Salmo 119, 105? Muito bem, e nessa tradução, tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Agora, esse último versículo então mostra a qual crivo que eu devo colocar meus pensamentos, emoções e afeições. A palavra de Deus. Elizabeth Elliot, alguém conhece? Já ouviu falar dela? Esposa do falecido Elliot, não lembro o primeiro nome dele. Jim Elliot, missionário aí no Equador. Disse o seguinte: ninguém cuja primeira preocupação é sentir-se bem por ser um discípulo. Somos chamados a carregar uma cruz e a glorificar a Deus. Entendeu o que está dizendo? Olha, o que ela está fazendo aqui é uma questão assim, o que o mundo ensina? O mundo ensina você tem que se sentir bem, você tem que se sentir confortável, você tem que fazer os teus desejos, atender os teus desejos. Ela está dizendo, olha, se for assim, ninguém vira discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo tem que carregar uma cruz.
E carregar uma cruz não é nada confortável. Force observa que a fraqueza de muita religião popular se deve ao fato de termos virado, ao contrário, um dos princípios básicos de nossa fé, fazendo com que o fim principal de Deus seja glorificar o homem. E não é assim que a maioria das igrejas ao nosso redor tá? Eu vou para a igreja porque eu quero me sentir bem, eu quero ser suprido minhas necessidades. A igreja é como um supermercado, um Carrefour, algo assim, para muitas pessoas, né? É o que ela está dizendo, ó, Deus tem que atender o homem. E o princípio do Evangelho não é esse. O homem precisa atender a vontade de Deus. É o contrário. Ronald Knox disse o seguinte a respeito de alguns estudiosos de Oxford. Eles corrigiram o eu creio para o eu sinto. Não é isso que o mundo vive hoje? Eu sinto. Você pode sentir o que quiser, pode ficar à vontade para você sentir o que quiser. Mas eu preciso obedecer o que a palavra de Deus ensina, sentindo ou não sentindo. Quantas vezes você já não sentiu vontade de vir ao culto domingo de manhã, frio, chovendo, cansado do trabalho durante a semana? Eu já algumas vezes. Eu não sinto vontade de ir, então é isso que eu tenho que fazer, porque eu tenho que seguir o sentir. Não, a palavra de Deus diz que eu devo ser um homem fraco, é só se eu não consigo levantar da cama, né? Mas não, eu tenho que fazer o certo, o correto. Hebreus 10:25. É por esse motivo que eu estou trazendo então esse assunto para vocês. O mundo hoje ensina que devemos viver confortavelmente, mas não há possibilidade de viver confortavelmente como filho de Deus num mundo hostil ao cristianismo, hostil a Deus. Esta hostilidade será direcionada para todo aquele que viver fielmente a palavra de Deus. No final das contas, né, Mateus? Você ouviu lá dos seus colegas, nós aprendemos contigo a palavra de Deus, mas não houve alguma hostilidade nesse tempo que você teve lá para com a tua pessoa? Mas se o Mateus fosse um cara legal, assim, trilegal, estou aí com todo mundo, fazendo, cedo a todo mundo, falo o que eles querem, não falo da palavra de Deus, não vou encher a paciência de ninguém, com Bíblia, com igreja, eles dizem, Mateus é legalzão, né? Porque a questão não é o Mateus, mas foi a palavra de Deus que incomoda as pessoas. Mas no final ele pôde ouvir aquilo que ele ouviu, que ele testemunhou aqui. Então assim, não importa, eu quero dizer assim, se você está fazendo algo certo, se você está fazendo algo correto, bíblico, e você não tem intenção de ofender ninguém, de afrontar ninguém, e você receber crítica de pessoas na sua igreja, de liderança, até mesmo de igreja inteira, continue firme, Deus vai te honrar no final. Senão você não vai chegar a lugar nenhum e vai morrer na praia, sempre cedendo aos desejos e vontades dos homens. E crentes têm muitos desejos e vontades pecaminosos também. Então assim, o mundo nos leva a viver pelas emoções, extravagar as afeições, ser livre para pensar o que bem entender. É uma adoração ao eu e ao prazer. A vida cristã não tem nada a ver com sentir-se confortável. É uma decisão da vontade realizada sem levar em conta as emoções e os pensamentos de justiça própria. Pois nossa justiça é falha, mas a justiça de Deus é perfeita. Por isso precisamos levar todo o pensamento à sujeição da palavra de Deus. Então assim, eu vou decidir fazer isso sem levar em conta minhas emoções, sem levar em conta minhas afeições, sem levar em conta meus pensamentos. Eu vou levar em conta eu vou decidir levando em conta a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz. Você consegue imaginar agora os sentimentos e os pensamentos de Paulo, né? Em ser, como eu falei no início, ser acusado por religiosos por fazer a vontade de Deus? Você pode imaginar os pensamentos e os sentimentos do jovem Daniel, quando recebeu o ódio e a inveja de seus inimigos, e quando se aproximava da cova dos leões, por ser um jovem que servia a Deus? Na cova dos leões ele já não era mais jovem, né? Era um homem idoso.
mas ele foi jovem, ele foi levado jovem para a Babilônia. Agora, você pode imaginar, se coloca no lugar dele, os soldados da Babilônia te levando para te jogarem na cova dos leões. Você estaria de bem assim com a vida, assim, tá tudo bem, estou indo para a praia, né? Legal, estou indo viajar. Eu sei lá, eu acho que algum de vocês ia estar tremendo, começar a chorar, sei lá, berrar, entrar em desespero. Não sei, muitas emoções, eu não sei como que Daniel estava. Geralmente nós romantizamos tudo que nós vemos na Bíblia, né? Não, Daniel, por ser fiel e tudo, ele foi assim, a gente não sabe. Eu ouço pastores falando assim, não sei por que eles falam isso, eles não sabem, nem eu sei. A Bíblia não diz. Os sentimentos dos três amigos, os três amigos de Daniel, lembra? Isso. A gente lembra dos nomes, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas seria interessante a gente lembrar dos nomes hebreus dele, né? Porque eles foram trocados, né? E a gente não lembra, nem eu lembro. Mas assim, olha aí, Misael, Ananias, ô Felipe, Safira não. Tá bom, mas assim, ó, imagine você no lugar deles. Eles falaram para o rei: olha, rei, é o seguinte, se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar, senão a gente vai morrer, pronto, a gente não vai ter coragem. Que coragem! E eles foram levados lá para cima, lá da fornalha. Imagina o coração deles, deveria estar saindo pela boca. Mas a gente romantiza, né? Não, os três estavam lá, forte e tudo. Olha, eu acho que eles estavam com o coração batendo a 1000, eles não eram de ferro. As emoções deles estavam uma tempestade, eu penso, dentro desses homens aí. Né? Então, assim, você pode imaginar os sentimentos e pensamentos do jovem José diante das injustiças que recebeu, dos familiares, depois na prisão. Poxa vida, né? José podia ter um sentimento: quando eu sair daqui eu vou matar todo mundo. Você todo mundo sofrer. Todos esses casos venceram a luta das emoções, das afeições e dos pensamentos. Sabe por quê? Porque eles não levaram em conta as suas emoções, as suas afeições e seus pensamentos, mas eles levaram em conta para as suas decisões o que a palavra de Deus ensinava. É exatamente isso que eu gostaria que cada um de vocês aprendesse: tomar decisões pela palavra de Deus, não pelas emoções, não pelas afeições, não pelos sentimentos, não pelos pensamentos próprios. Elizabeth Elliot escreveu o seguinte: existe um quadro mais vívido e poderoso em toda a escritura de um homem completamente humano, atormentado por paixões e medos, um homem de emoções profundas e perturbadoras que ainda se apegou fielmente ao seu Deus e agiu por ele apesar da inclinação natural. Somente a imagem do próprio Cristo, o servo perfeito, supera a de Daniel. Ela está falando de Daniel, ela diz: ó, sim, existe um homem, Cristo foi o único. E Daniel 10:19 diz assim, ó: então ele me dirigiu a palavra, um anjo falou para Daniel: não temas, Deus te ama, ó filho do homem, paz seja contigo, seja forte e tenha bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. A resposta de Daniel mostra que ele estava abalado. Ele não estava lá, oh, tem tudo lá, esses babilônios, esse Nabucodonosor, estou aqui para eles. Ele estava abalado. Porque ele diz assim, ó: quando ele falou comigo, o anjo falou comigo, eu recobrei as forças. Ele estava fraco. E eu respondi: ó meu Senhor, fala comigo, eu preciso de conforto, de consolo. Tu já está me fortalecendo e eu estou me sentindo melhor. Agora o anjo não disse a Daniel assim, ó: eu sei como você se sente, pobre Danielzinho, você realmente tem tido uma vida muito dura nesse mundo, né? O anjo não disse isso, o anjo disse: não tenha medo, seja forte. E não é isso que o mundo ensina? Ai, pobrezinho, né? Entrou uma fepa no dedo.
nossa, vamos ficar uma semana sem trabalhar. Se entrasse uma febre no dedo, meu pai dizia para tirar com o dente e continuar trabalhando, né? O anjo disse: olha, Deus te ama, Daniel. Levante-se, seja forte e corajoso. George MacDonald escreveu o seguinte: alma perturbada, tu não és obrigado a sentir, mas és obrigado a se levantar. Eu estou sentindo cansado, eu estou sentindo fome, eu estou sentindo enjoo, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo um monte de coisa. Alma perturbada, tu não és obrigado a sentir, mas tu é obrigado a se levantar. Não estou sentindo vontade de trabalhar hoje, não estou sentindo vontade de ler a Bíblia hoje, não estou sentindo vontade de ir para a igreja hoje. Tu não é obrigado a sentir nada, mas tu é obrigado a fazer, levantar e fazer o que é certo. Ou seja, não devemos agir pelo sentir-se bem, mas pelas palavras do Senhor. Não tome decisões pelo seu sentir-se bem, pelo sentir-se confortável, pelas emoções, sentimentos, afeições e pensamentos próprios. Tome decisões pelo certo, pelo que é correto, mesmo que seja desconfortável. E no momento, muitas vezes até pode parecer inseguro, como foi para Moisés, como foi para Daniel, como foi para José. Mas decisões pela palavra de Deus sempre nos levarão à certeza no final. Versículo muito famoso, quero terminar com ele. Jeremias 17:9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. Eu gostei dessa tradução aqui, porque ele fala não só enganoso, mas ele fala irremediável, porque as decisões que eu tomo pelo coração humano, pelas emoções, muitas são irremediáveis. A sua doença é incurável, quem é capaz de compreender? Então eu quero terminar com as seguintes palavras. Da próxima vez que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos parecerem estar prestes a nos afogar, nós podemos pensar em todas essas coisas e ser fortes, nos levantar e seguir os conselhos do nosso Senhor. Amém?